A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus caros jovens, são maravilhosos, trimestre abençoado que temos, segundo trimestre da lição dos jovens. Hoje, lição de número 5, a realidade bíblica da santificação cristã. E aí a gente vai enfatizar a santidade de Deus, conscientizar de que a santificação é um processo e compreender que é a santificação na prática. O que é a santificação na prática? Muito bem. A santidade é um dos ensinos mais presentes nas Escrituras Sagradas. E segundo o autor da carta aos Hebreus, sem ela ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Então, nós temos o tema principal, na qual vontade temos sido santificado pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Hebreus 10, verso 10. Então, a santificação não é somente possível, mas também esperada por Deus em nossa vida. Muito bem. O texto bíblico que se baseia toda essa lição está em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 20. A santidade é característica moral e prática da fé cristã. A verdade é que a santidade é desprezível para o mundo, pois ela faz parte do caráter de Deus. A santidade de Deus. Deus é santo. Primeiro ponto, meus caros jovens e professores, que nós vamos abordar é que Deus é santo. Primeiro motivo pela qual todos cristãos, todos jovens precisam buscar a santidade, porque Deus é santo. E aí, aquele cântico belíssimo, um salmo de número 96, né? Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Glória a Deus. O Senhor Jesus também é santo. Deus é santo e o Senhor Jesus é santo. Jesus é descrito como não estando bastante tempo cercado de pessoas pecadoras. Quando palmilhou aqui na terra, Jesus ele teve no seu público, nas suas ministrações, nos milagres e nas suas visitas, ele esteve com pessoas pecadoras. Porém, a sua santidade, a sua vida santa, de forma alguma foi indeferida, foi atingida. Muito bem. Ao chegar em Cafarnaum, ele deparou-se com um homem endemoniado. Lucas capítulo 4, verso 34. Antes de libertá-lo, Jesus ouviu o reconhecimento de sua santidade. Bem sei que és o santo de Deus. E por ele sempre ter falado sobre a sua santificação, o próprio Senhor falou sobre isso. Em João 17, verso 19, e por eles me santifico, a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, o próprio Cristo, enquanto palmilhou aqui na terra, pregando o Evangelho, ensinando a palavra, ele também, além de viver uma vida de santificação, uma vida de santidade, ele pediu ao Pai, ele orou ao Pai, para que os seus seguidores, para que todos nós também possamos estarmos no processo de santificação. O Espírito é santo, o Espírito que Deus deixou para nos guiar, na ausência temporária de Jesus. Porque Jesus diz, lá em Atos Apóstolos, nos primeiros capítulos, ele fala, varões Galileu, por que está olhando para cima? Esse Jesus que está sendo levado, ele um dia voltará. E aí, Jesus faz uma oração nos Evangelhos de João. No Evangelho de João, a gente percebe nos capítulos, a partir do capítulo 14, onde Jesus roga ao Pai a presença desse Consolador, desse Espírito Santo, que o mundo não conhece, mas que iria ajudar, que iria capacitar as pessoas a poder compreender as verdades eternas da sua palavra. Glória a Deus. Então ele deixou na sua ausência o Espírito Santo. Jesus Cristo é chamado de Espírito Santo. Esse nome já nos mostra que ele é o Consolador. Jesus ele
ele vai para o céu, enquanto palmilhava aqui na terra, e deixou outro, ou seja, da mesma essência, para ajudar, capacitar, orientar a viver uma vida em santidade. O que manifesta na igreja por meio da sua presença, seus dons, e atua neste mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo. Em Ezequiel, o profeta, capítulo 36, verso 26, 27, ele diz: eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis no meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis somente pela atuação do Espírito, conseguimos praticar a santidade. Ou seja, sem a atuação do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, não conseguimos desenvolver a santificação. Porque a santificação, o ponto de número 2, é um processo. Ela é um processo posicional. Ela é um processo progressivo. E ela é um processo perfeita no final de tudo. Então nós temos aqui 3 subpontos do segundo ponto, falando sobre o processo da santificação. E aí a igreja de Deus está em Coríntios. E aí Paulo descreve aqueles crentes de Corinto como aos santificados em Cristo. Paulo vai dizer que aquela igreja, aos amados irmãos, ele chama de santo. Por quê? É uma santificação posicional. Porque todo lugar, que aí Paulo começa agora a explicar em 1 Coríntios capítulo 12, ele começa a fazer uma narrativa que os irmãos são santificados, que os irmãos são chamados de santo, mas sabemos que ali tem algumas dificuldades, alguns problemas, alguns assuntos relacionados como tolerância a problemas de ordem sexuais, a administração dos dons e dissensões, diversos tipos de problemas naquela igreja. Porém, Paulo chama aquela igreja de santificado em Cristo, porque aqui está num processo de posição. Aquela igreja está numa posição de santificação. Notemos que o fato de não sermos perfeitos não nos isenta de andar em santidade, pois é preciso continuarmos uma mudança de vida. Embora nós sejamos falhos e, vez e outra, nós cometemos falha, porém, nós precisamos buscar o processo de santificação. Nós precisamos buscar, porque aí a gente percebe que o segundo subponto fala sobre a santificação progressiva. A santificação é um processo que vai produzir em nós mudança, vai evidenciar que nós, de fato, estamos vivenciando a produção da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando produz em nós, produz mudança, produz santificação, produz atitude que as pessoas começam a enxergar diferente. O que é isso? É porque está no processo, está mudando. Porque está fazendo assim? Porque existe uma operação do Espírito Santo através da exposição da palavra, que produz um homem, que produz na pessoa mudança de vida, comportamento, hábitos, tudo é moldado pela palavra. Tudo é mudado pela palavra. Ah, eu nasci assim, eu fui criado assim, eu vou morrer assim. Vai não. Porque quando o Espírito Santo começa o processo de santificação, aí as pessoas vão mudando, vai produzindo e vai vendo que Jesus transforma e muda o homem. Muito bem. Somos chamados para seguir, né? É o processo, a santificação progressiva, que é o segundo subponto. E aí, fomos convidados para seguir nessa caminhada cristã, não para retroceder. A cada ocasião em que um servo de Deus resiste ao pecado, ele não somente glorifica a Deus em suas ações, mas também cresce em santidade. Cada vez que possamos frear, que dizemos não, e aí existe um crescimento, existe uma maturidade, como diz Paulo à igreja de Efésios, no capítulo 4, um aperfeiçoamento. Nós vamos se aperfeiçoando no processo de salvação. É certo que da parte humana,
o que nos cabe a progressão na santificação envolve a ação do divino. Por quê? É a vontade de Deus a vossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A vontade divina é que guardemos o nosso corpo. A vontade divina é que o homem ele entenda que o corpo precisa glorificar a Deus. Então, atitude de santificação, atitude de quem busca a santificação, ele foge da prostituição. Ele sabe que por mais que nesse século que estamos vivendo, onde vivemos um relativismo moral, ético, onde o certo é errado e o errado é certo, onde se existe abre-se um grande espaço, né, para meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Essa é a versão de muita gente. Porém, a Bíblia tem um padrão. A santificação progressiva, a gente precisa compreender, meu caro jovem, que precisa ser freado algumas atitudes e algumas ações mudando. Porque o meu corpo precisa glorificar a Deus. Meu corpo tem uma regra, e a regra do meu corpo está inserida na palavra de Deus. Não é uma denominação, não é uma instituição religiosa, não, é a palavra de Deus, que habita em nós, que produz em nós mudança, seja ela em todos os aspectos. Então, meu corpo não é minhas regras, meu corpo vai ser guiado pelas regras da palavra de Deus. Então, Paulo também fala isso para os jovens, acerca do casamento, acerca de se guardar, acerca de viver uma vida com Deus, uma vida de santificação. O terceiro e último ponto vai tratar sobre a santidade na prática, né? O desejo do Senhor é que sejamos santos, interagindo com o ambiente que nos cerca. Afinal, somos sal e luz da terra, como Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Podemos manifestar a santidade em nossa vida cotidiana, principalmente no lugar onde a gente chega, nos lugares acadêmicos, profissional, trabalho, aonde a gente chega, seja na faculdade, seja no cursinho, seja no trabalho, seja onde for. As pessoas, a gente não precisa andar com uma indumentária de uma denominação, não. A gente não precisa andar com letreiros garrafais, bem grandes, dizendo eu sou crente da Assembleia de Deus. Não precisa. As nossas ações, as nossas falas, o nosso comportamento, o jeito que a gente transita no meio das pessoas, o jeito que a gente lida com as coisas ética, moral, as pessoas vão nos denunciar. É crente, é servo do Senhor, tem ética nos negócios, tem ética no tocante a toda a área social. E as pessoas enxergam em nós pessoas diferentes, que não vivem um relativismo. Não vive como todo mundo vive. Não, está todo mundo nesse mesmo barco e hoje não é mais errado, é certo. Não, mas a gente continua guardando a palavra, servindo ao Senhor. Não é um pacote que alguém nos induz, não é um pacote de indulgência, não. É a palavra de Deus que nos constrange, que nos mostra o caminho, que nos guia, que nos orienta, que nos norteia para chegar no céu. E para chegar no céu, já diz o autor de Hebreus 12, 14, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, somos santificados pela palavra. O Senhor Jesus dá a importância à santificação e ele vai falar que existe também um preço para essa santificação. E aí ele vai falar, ele vai dizer em João 17, ele orou, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor mostra o tempo dedicado à leitura da palavra, a influenciar pessoas na vida espiritual, a ser agente de bênção para as pessoas, dizendo assim, olha, eu vivo essa vida guiado pela palavra de Deus. E aí Jesus, na sua oração sacerdotal, que a gente chama, no Evangelho de João, capítulo 17, ele diz, Senhor, santifica na verdade. Senhor,
a tua palavra é a verdade. Senhor, eu não peço que tire do mundo, mas que guarde, Senhor, brinda ele, para que as suas mentes sejam, Senhor, brindada pela tua palavra, que não seja uma mente corrompida com essa versão desse mundo pós-moderno, onde pode tudo, onde vale tudo, onde tudo pode, porque a porta é larga e a porta larga pode tudo. Mas Jesus ainda diz, a porta é estreita. A porta do céu, meu caro jovem, não sofreu nenhuma reforma, ela ainda está do mesmo tamanho. Então, quem quiser seguir a Cristo tem que negar-se o mundo e andar na verdade, porque a verdade liberta, a verdade transforma e a verdade vai nos levar ao céu. E aí, para a gente concluirmos, a santidade nos conduz para o céu. Precisamos nos acostumar com a santidade como elemento que nos levará para a glória, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viver em santidade é um desafio constante para todos aqueles que já nasceu de novo. Mas é um desafio pelo qual não passamos sozinhos. Deus nos proporciona o seu Espírito Santo para nos conduzir em santidade, sempre nos trazendo através de sua palavra o caminho que nos trilha, o caminho que a gente deve andar. Porque já diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nesse mesmo cântico, no Salmo 119, versículo 109, como purificará o jovem o seu caminho? A resposta vem em sequência, observando conforme a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que produz uma vida de santidade, o que produz uma vida cristã saudável diante de Deus, é a renúncia do pecado e entendermos que a palavra de Deus nos guia, nos orienta e nos vai deixar numa vontade que Deus quer que cada um de nós sejamos santos, vai deixar a gente próximo de Deus. A todos, queridos jovens e professores, Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueça, deixe seu comentário, compartilhe, curta, comente, seja canal de bênção para todos aqueles que lhe assistem também. Reproduza esse vídeo. Deus abençoe vocês. Se inscreva no nosso canal IEADALP Oficial. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.